Capítulo 10. Verdades e inverdades acerca da depressão. A depressão é um problema muito comum entre cristãos, e o leitor poderá perguntar, mas como pode ser isso? Um verdadeiro cristão deprimido? As duas ideias são contraditórias e incompatíveis. Se uma pessoa nasceu do Espírito e certamente se ela foi cheia do Espírito, parece impossível que ela fique deprimida. E com certeza o fato de ela estar sofrendo de depressão deve ser uma indicação de que há alguma coisa errada com ela, de que precisa acertar coisas com Deus. Isso talvez seja um sinal de que há pecado em sua vida. Tudo isso pode parecer muito certo e simples, mas, na verdade, não existe um confronto com as Escrituras, nem com a realidade cristã, nem com os princípios da psicologia, e, além disso, não se enquadra na experiência de muitos dos santos. O cristão pode ficar deprimido. Tem lido os Salmos de Davi ultimamente? Por que estás abatida, ó minha alma? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ou já ouviu Elias dizer, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Ou Jonas quando disse, melhor é morrer do que viver. Ou já escutou as palavras de Jesus no jardim quando estava orando em agonia? A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 38. Existem melhores exemplos de depressão? Uma depressão que quase faz a pessoa desesperar-se da vida? Muitos dos salmos que abordam essa questão de depressão falam do semblante do rosto da pessoa e como esses trechos são exatos em suas descrições. O indivíduo que está deprimido e desanimado tem um rosto muito infeliz. Tem uma expressão de perturbação, infelicidade, preocupação, como se a vida estivesse colocando o peso do mundo todo em seus ombros. Outro sintoma de depressão são as lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Salmo 42, versículo 3. Diz o salmista. Essa frase contém uma declaração bastante apurada do ponto de vista psicológico. A depressão muitas vezes causa perda de apetite. A pessoa simplesmente não tem vontade de comer nada. E como o alimento lhe parece repulsivo, ela passa a viver de lágrimas, em vez de comida. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O que acontece aí? Não conseguindo parar de chorar, o indivíduo se alimenta do desespero, e naturalmente isso intensifica seu estado de depressão. A Bíblia é muito mais prática conosco e mais caridosa também do que alguns de nós, pois ela diz que um cristão pode ficar deprimido. As biografias dos santos também revelam isso. Muitas vezes citamos de João Wesley apenas sua maravilhosa conversão, mas eu poderia mostrar inúmeras citações que se seguiram a ela e que parecem anular completamente essa experiência, pois Wesley externou estados de depressão, dúvidas e desânimo. O livro Retrato de um Profeta narra a história de um grande homem de Deus do Exército de Salvação. Os livros de Brengler, clássicos sobre a santificação, já foram traduzidos em dezenas de línguas e têm sido instrumentos de Deus para levar milhões de pessoas a uma vida mais profunda em Cristo. Falando de Brengler, autor do livro acima citado, escreveu o seguinte: depois ele entraria numa luta intensa com seus sentimentos, pois sobrevinha-lhe à mente uma melancolia originada em sua própria constituição. O próprio Brengler escreveu o seguinte numa carta: meus nervos estavam em frangalhos, despedaçados e esgotados, e sobreveio-me uma depressão e tristeza que nunca tinha experimentado, embora a depressão seja uma velha conhecida minha. Mais tarde ele recebeu uma pedrada na cabeça, atirada por um bêbado, sofrendo séria lesão na cabeça. O sofrimento se complicou, e isso veio aumentar sua depressão, que, como ele mesmo disse, era uma velha conhecida. E, no entanto, já houve homem mais santo do que Samuel Brengler. Para podermos resolver o problema da depressão, primeiro temos de reconhecer sua presença. E aquele que quiser ser sincero a respeito do seu lado emocional terá de confessar: a depressão também é uma velha conhecida minha. Entendo o que você está dizendo. Mas o que acontece é que muitos negam sua depressão, e assim, aumentando seus problemas. Acrescentam à depressão um forte senso de culpa, e assim redobram o problema. Digamos que uma depressão bem grave equivaleria a carregar uma tonelada de peso emocional. É mais ou menos essa sensação que se tem, não é? É horrível ter que carregar uma tonelada nas costas, mas temos forças para isso. Entretanto, quando dizemos, estou com essa depressão, então deve haver alguma coisa errada comigo. Estamos acrescentando a ela o senso de culpa e redobrando o peso do fardo. Aí a carga se torna impossível de ser suportada. Estar deprimido não é necessariamente um sinal de falha espiritual.
Pela narrativa das Escrituras, vemos que alguns dos casos de depressão mais sérios foram consequências de um esgotamento emocional que se seguiu a um grande triunfo espiritual. Isso aconteceu com Elias, por exemplo, o que aconteceu com ele logo após um momento máximo de sua vida, quando triunfou sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. No instante seguinte, vemo-lo assentado sozinho debaixo de um zimbro, pedindo a Deus para tirar-lhe a vida. Abraão também passou por uma experiência semelhante, e muitos de nós também passamos. Parece que a depressão é o coice emocional da natureza. É a pancada que um atirador recebe ao disparar uma arma de grosso calibre. É a reação da natureza, ou talvez o fator de equilíbrio de que C.S. Lewis chama de o princípio da ondulação na personalidade humana. Infelizmente, nessas situações, nossos amigos da igreja podem ser os piores inimigos, dando-nos conselhos falsos em desacordo com a realidade. Existem alguns cristãos que compreendem erradamente o problema da depressão. Como eles próprios não se acham muito sujeitos a ela, não entendem as pessoas que sofrem com o problema. Isso pode ser terrível quando essas duas pessoas são marido e mulher. Quando é a esposa que sofre crise de depressão, às vezes o marido não consegue entender bem as reações dela e suas variações de humor, e a situação pode tornar-se ainda mais séria se ele se aproveitar disso para impor-lhe um fardo espiritual. Ou a mulher pode agir assim com o marido se a situação for invertida. Ninguém deve supor que, como nunca sofre de estados depressivos, é mais espiritual que os outros. C.S. Lewis afirmou certa vez que a metade das virtudes que atribuímos a nós mesmos não passa de uma questão de temperamento e constituição própria, e não de alta espiritualidade. Depressão e senso de culpa. Existe um tipo de depressão que pode ser resultante de um sentimento de culpa por um pecado cometido, por uma desobediência e transgressão consciente. Entretanto, não é esse tipo de depressão que estou falando aqui. Alguém pode perguntar: como posso saber quando a depressão vem do pecado? É uma ótima pergunta, principalmente se essa pessoa é perfeccionista e tem uma consciência ultrassensível e sofre a tirania do dever, ou se acha sobre a constante sensação de intranquilidade, aflição e condenação. Quero citar aqui um princípio de ordem geral que pode ser muito proveitoso. Um sentimento de culpa específico, concreto, que pode relacionar a determinado ato ou atitude, geralmente é verdadeiro e aceitável, pois as emoções que se seguem a uma transgressão podem ser um verdadeiro senso de culpa e uma verdadeira depressão. Entretanto, uma sensação vaga e geral de autoacusação, sentimentos de autocondenação e aflição que não podem ser atribuídos a pecados específicos, geralmente são sinais de falsa culpa ou apenas de uma depressão que tem origem de um problema emocional. O pecado pode levar uma pessoa à depressão, mas nem toda depressão provém de pecado. As raízes da depressão podem ser muito profundas e bastante complicadas, e tão complexas quanto as mágoas da infância e cicatrizes emocionais que as pessoas levam para os anos da maturidade. Depressão e personalidade. A depressão está relacionada com a estrutura da personalidade, com a constituição física, com as reações químicas do corpo, com o funcionamento das glândulas, com a formação emocional das pessoas e com os conceitos emocionais adquiridos. Precisamos entender e aceitar isso. Se tivéssemos bom senso para viver, como diz um velho poeminha infantil, nos sairíamos muito melhor no relacionamento com os outros. Jack não comia gordura, sua mulher não comia carne magra, então os dois juntos davam cabo da comida. Esse versinho contém uma análise incrivelmente profunda da personalidade humana. Acredite ou não, Jack e sua mulher são totalmente diferentes em sua constituição orgânica. Não podemos forçá-los a comer as mesmas coisas, ou a viver da mesma maneira. Isso representaria uma violação de sua personalidade. Ambos são seres humanos muito preciosos e podemos supor que se amam muito, embora tenham constituições físicas diferentes. Eu gostaria que um maior número de pastores, professores, evangelistas e principalmente pais entendesse a sabedoria que se acha contida nesse versinho. Espere aí, dirá alguém. Você está esquecendo que quando estamos em Cristo somos novas criaturas e que as coisas velhas já passaram. A regeneração e a santificação não acabam com as velhas diferenças? E a minha resposta é não, e graças a Deus que não acabam. O novo nascimento não modifica nosso temperamento básico, ele pode colocar em nosso interior a disposição de Jesus Cristo, mas não muda nosso temperamento básico. O fato de que nos tornamos cristãos não significa que paramos de conviver com nós mesmos da maneira como somos. Paulo, após sua conversão, ainda era quase o mesmo Paulo. Pedro ainda tinha em si muito do antigo Pedro e João do velho João.
Eles não se tornaram outra pessoa. No plano de Deus não existem duas coisas iguais. Não existem dois flocos de neve que sejam exatamente iguais. E através dessa situação, isso é variedade dentro de uma unidade. Deus revela seus desígnios. Nós todos somos diferentes uns dos outros, em temperamento e na estrutura da personalidade. Cada um de nós sente as coisas à sua própria maneira, cada um tem suas próprias reações e faz suas interpretações da vida de um modo pessoal. Paulo nos lembra do seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Por natureza e temperamento, algumas pessoas são mais nervosas, apreensivas e se atemorizam com mais facilidade. São indivíduos supersensíveis, cujas emoções se despertam facilmente e se modificam. Às vezes fico pensando se Paulo não era uma pessoa assim. Apesar de ser tão forte, ele diz que foi a Corinto em fraqueza, temor e grande temor. Parecia ser um rapaz muito tenso, pois fala em lutas por fora, temores por dentro. E isso se aplicava ao jovem pastor Timóteo. Toda a segunda carta a Timóteo parece ter sido escrita por Paulo com o objetivo de arrancar o jovem discípulo de sua depressão. O biógrafo de Samuel o define como um introvertido por natureza. As pessoas mais extremamente introspectivas e sensíveis são as que mais enfrentam problemas de depressão. A causa básica de muitos de nossos estados depressivos muitas vezes é o fato de não encararmos realisticamente essa depressão. Quem pensa que não existe relação entre o natural, isso é, nosso temperamento e a estrutura de nossa personalidade, com o nosso aspecto sobrenatural, isso é, nossa vida espiritual, está seriamente enganado. Tanto as emoções como a fé operam através da mesma constituição de personalidade. Deus não nos alcança por vias especiais que passam de largo por nossa personalidade ou se desviam dela. Não é através de um funil mágico afixado a um orifício no alto da nossa cabeça que ele derrama sua graça sobre nós. Os aspectos de nossa personalidade que empregamos no exercício da fé são os mesmos pelos quais nossas emoções operam. Talvez possamos entender isso melhor se imaginarmos um desses enormes e caros aparelhos que reúnem num só conjunto um receptor de TV no meio, um toca-discos estéreo e um rádio. Trata-se de um belíssimo móvel, mas se um dos transitores da complexa aparelhagem queimar, o sistema de som fica mudo, porque todos os componentes funcionam através dos mesmos mecanismos. Se um dos fios queima aqui, ou um condensador ou transitor estraga ali, os três aparelhos vão ser afetados. Por quê? Porque estão operando através de um mesmo sistema. Nossas depressões podem ter origem em fontes outras que as puramente espirituais. Quando elas ocorrem, é sinal de que alguma coisa aconteceu com o nosso equipamento orgânico, ou com o organismo físico, ou com o equilíbrio das emoções com a personalidade. Algum transitor estragou-se, ou um dos fios se queimou, e isso afeta até a vida espiritual. Vejamos novamente as palavras de Samuel, aquele santo homem de Deus, quando fala de si mesmo. Sobreveio-me uma tristeza e depressão como nunca tinha sentido antes. Parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era minha meta interminável. A vida perdeu toda a sua glória, seu encanto e significado, e a oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito de oração e poder de orar. Continuando a aplicar a ilustração anterior, sabemos que a fonte de energia não apresenta nenhum problema. O amor de Deus ainda estava sendo enviado. A estação de rádio emitia belas músicas e a transmissora de televisão também mandava imagens perfeitas. Mas o som era um chiado constante e a imagem estava cheia de chuviscos. Por quê? Porque alguma coisa estava errada com o aparelho receptor. Era isso que estava acontecendo com Samuel. E veja como ele foi sábio. Apesar do que estava sentindo, reconhecia que Deus ainda se achava ali. Em todas as frases que ele usava, parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era minha meta. E foi o próprio Samuel quem grifou o termo parecia. Você já passou por essa experiência de ver suas emoções se modificarem completamente? Quando vamos dormir, está tudo bem, mas ao acordarmos no dia seguinte, nada está bem. Não sabemos explicar a razão da mudança. Ontem estávamos alegres, esperávamos uma jornada excelente no dia seguinte, mas alguma coisa aconteceu e agora nossas reações são diferentes. Nossas sensações, ações e interpretações dos mesmos fatos acontecidos ontem e hoje são totalmente diversas. E não estamos sozinhos, Deus está conosco, mas aquele demôniozinho também está por aí. Satanás está sentado ao lado da cama, pois percebe nisso uma oportunidade de penetrar em nossa personalidade. Por quê? Porque ele pertence ao mundo espiritual e já está ciente de uma coisa que nós também precisamos aprender.
Aquilo que afeta o natural também afeta o espiritual. Então ele procura transferir essa depressão do temperamento para o lado espiritual. Satanás sempre quer transformar nossa depressão emocional numa derrota espiritual para nós. Ele quer pegar uma emoção queimada de nosso aparelho receptor e fazer dela uma fé queimada. Ele conhece nossas fraquezas, bem como a profundidade do nosso espírito, e vem nesse monotrilho e penetra direto na nossa personalidade. Sabe como Satanás quer nos derrotar? Ele tenta fazer com que sejamos eliminados desse jogo, levando-nos a cometer muitas faltas. Ele quer transformar uma depressão natural do temperamento em derrota espiritual, em dúvida e desânimo. A aceitação de nossa personalidade. Então apela ao leitor para que aceite sua personalidade e reconheça seu temperamento. Depois que introjetamos essa verdade, não mais resistimos à realidade de nossa intimidade. Paramos de brigar com nosso temperamento como se ele fosse um inimigo e passamos a aceitá-lo como um dom de Deus. Eu próprio levei muitos anos a lutar contra mim mesmo, tentando ser diferente, brigando com meu temperamento nervoso e tenso, sempre irado contra ele e procurando ser uma pessoa diferente. O ponto crítico veio no momento em que resolvi aceitar a mim mesmo. Um dia Deus me disse: "Olha aqui, você só dispõe disso que está aí. Não vai receber outra personalidade. É melhor aquietar-se e passar a conviver com essa mesmo e aprender a dar um jeito nela. E tem mais, se me entregar o seu verdadeiro eu, não esse super-eu, pois você não é nada disso, se me entregar isso, aí então poderemos nos dar muito bem e poderei usá-lo como é. O primeiro passo do sentido de viver acima das depressões é nos aceitarmos como somos. Isso não significa que seremos dominados por nosso temperamento. Após a conversão, quem deve nos controlar é o Espírito Santo, mas ele não pode habitar em nós em plenitude, se reconhecermos o que somos e entregarmos a ele. Embora não possamos modificar nosso temperamento, podemos permitir que ele seja controlado pelo Espírito Santo. Mas deixamos Samuel lá atrás dominado por uma depressão profunda. Não podemos deixá-lo assim, e nem ao leitor, diz ele. A oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito da oração, o poder de orar. Então lembrei que devia dar graças a Deus e louvá-lo, embora não sentisse em mim o espírito de louvor e ação de graças. Minhas emoções estavam aniquiladas, a não ser pela sensação de total depressão e tristeza. Mas assim que passei a dar graças a Deus por aquela provação, ela começou a transformar-se em bênção. A luz começou a brilhar, palidamente, e depois foi aumentando, até que afinal dissipou as trevas da tristeza. A depressão acabou e a vida voltou a ser bela e agradável, cheia de maravilhosas bênçãos. E isso aí. Samuel diz o seguinte: lembrei, e Paulo escreveu a Timóteo: lembra-te. Amanhã cedo, lembra-se de que o amor de Deus não se baseia em seus sentimentos, nem em sua atuação e nem mesmo em seu amor por ele. E esse amor está firmado em sua própria fidelidade. O permanente amor de Deus nunca tem fim. Suas misericórdias nunca se acabam. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3, versículo 23 e 24.